Meus amados e queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Você que está em casa, você que está entrando aí pelas redes sociais, você que está pela nossa frequência, você que está aí pelo Facebook. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para você e você precisa entender esta palavra. Esses dias estou meditando no livro de Gênesis e eu fui deparado com um tema que muito me chamou a atenção e eu queria deixar como reflexão nessa noite. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 40. Capítulo de número 40 do livro de Gênesis. Eu fiz até essa leitura hoje à noite no nosso cenáculo, mas eu não preguei, apenas li. E eu queria reler mais uma vez. Capítulo 40, versículo 9 até o versículo 14, para nossa meditação. Escuta só o que Deus fala conosco. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Agora você que está aí, olha, veja só o que José disse ao copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Esses dias eu tenho meditado muito no que Deus projeta. Há um hino muito lindo que fala que os sonhos de Deus, mas Deus não sonha, Deus projeta. Quem sonha somos nós. Ele projeta os seus planos sobre a nossa vida. Nós somos seus filhos. Deus nos escolhe. E Deus escolhe cada ser humano para uma finalidade. E Deus escolheu tantos homens, tantas mulheres. E muitas vezes pensamos, será que Deus não nos escolheu? Parece que muitas pessoas se esquecem que existem escolhas específicas de Deus para determinada função, determinado projeto dele. Mas independente do que eu seja, ou do que você seja, você é importante no reino de Deus. Porém, entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. A história aqui, ela é nítida. Eu só vou apenas recapitular o que aqui está bem explícito. E extrair aqui lições para a nossa vida cotidiana. Você sabe da história de José. José foi um dos filhos que tinha um grande aconchego de Jacó. Eu não vou tirar os méritos e dizer que era o filho que Jacó mais amava,
mas era um filho do seu aconchego. Talvez por ser já o menor, já está perto do último, pelo carisma de José, por tudo que José sempre era, trabalhava, desenvolvia, e ele faz aquela túnica que talvez criou um ciúme em alguns irmãos. Mas certo dia José vai e conta um sonho que ele teve. Quer dizer, o plano de Deus. Deus mostrou um plano a José. Talvez por sua imaturidade. Talvez por sua ainda meninice. E por sua visão que teve. Talvez ele conta o sonho. Ele conta o sonho em uma dimensão de fraternidade. Talvez não entendia aquilo. José não entendia aquele sonho, mas ele contou da roda dos seus irmãos, seus pais, e começaram a apelidar José de sonhador mor. Observe que dá a entender que os seus irmãos não entendiam, não menosprezaram a José pelo sonho que ele teve. Eu quero abrir um primeiro parênteses aqui para te dizer algo que você está aí me ouvindo agora. Não conte os teus sonhos a ninguém. Se Deus projetou um sonho para a tua vida, é para você só saber. Porque talvez alguém que esteja perto de você sinta-se contaminado pela inveja, contaminado porque Deus fala através dos sonhos com você e causa problemas familiares, como foi aqui na história. E quando nós trazemos para a igreja, quantas pessoas Deus fala contigo, Deus revela, não conta os teus sonhos para ninguém. Fica guardado, porque tudo tem um momento de Deus agir. Eu me lembro de um obreiro que chegou para mim e ele conta o testemunho de dizer isso, que Deus revelou a ele explicitamente a sua esposa. Ele orando, Deus revelou a jovem. Sabe o que foi que aconteceu? Se Deus revelou a jovem, ele se animou e ele foi ao encontro da jovem. Olha, eu quero namorar contigo porque Deus me mostrou. A jovem olhou pra cara e disse: tu tá ficando louco? Você tá ficando louco? Eu não te quero. Tu é muito feio. Tu não é pra mim. E ele saiu triste dali, por quê? Porque não era o momento certo. Talvez por aquilo que eu falei no começo, por ser imaturo, ele pensava que já era. Ele viaja, vai para São Paulo, passa anos em São Paulo, mas quando ele volta para o mesmo lugar, para a mesma congregação, e de repente aquela jovem foi tocada. E eles se casaram e são bem casados nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas que Deus nos mostra. Olha aí, ó, pega essa palavra aí. Ó. Há coisas que Deus nos mostra que não devemos contar. Porque às vezes não é o momento certo de você contar. Segundo, talvez Deus mostrou só para você ver o que Ele tem na tua vida. E às vezes, por sermos imaturos, podemos contar para alguém e alguém dizer: olha, Ele quer ser sobre nós, Ele quer ser superior a nós. E aí, irmãos, você vai sofrer como José sofreu. Mas era necessário José passar por tudo que ele passou. E observe que José, tendo comunhão com Deus, sabendo a voz de Deus, sabendo que Deus permitiu certas coisas na sua vida, ele vai para a prisão. Na prisão ele sofre, Olha o processo de Deus na vida do homem. Ei, o que eu quero pregar nessa noite é algo que eu quero te dizer. Deixe Deus fazer na sua vida.
Aleluia. Alabaço e remiotarei. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não invente de querer ajudar a Deus. Tem pessoas que querem ser tão bonzinhos e bonzinhas que querem ajudar alguém e acabam entrando na prova. Você pensa que Deus fez com que aquele copeiro tivesse um esquecimento de José? Foi o próprio Deus que tocou na mente daquele copeiro. Porque Deus sabia o momento de agir. Ei, Deus sabe o momento de agir na tua vida. Ele está trabalhando em meio ao que você está passando. Ele está te conduzindo nestes problemas, nestas perseguições, nessas perdas. Ele não deixou de projetar aquilo que está projetado para você lá atrás. Aquilo que ele te mostrou. Ele só quer que você tenha calma. Não se desespere. Observe que José fica um pouco desesperado, porque o processo é tão grande. Observe que o versículo de número 23 do mesmo capítulo vai dizer que o copeiro mó, porém, não se lembrou de José. Olha para aí, que o copeiro mó não se lembrou de José. Deus fez um esquecimento, fez que ele tivesse amnésia. Porque tudo é no tempo, vai chegar, minha irmã, o tempo de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso mesmo. Isso mesmo. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está fazendo com que alguém tenha amnésia, esqueça de você. Tanto que você ajuda, tanto que você dá a mão, tanto que você disse, se lembra de mim. Olha, quando chegar ali, fala com ele, fala com ela. Tu sabe que eu tô na prova, arruma uma porta de emprego pra mim. Fala com o teu patrão. Fala com a tua patroa. Quando ela arrumar alguma coisa pra mim. Às vezes a gente se apavora, se desespera pela situação que está. José, eu tô aqui, eu não tô aguentando ficar aqui não. Eu não quero, eu sou inocente. José dizia, eu sou inocente, eu não tenho, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu vim para cá, Deus sabe que eu fui inocente, fui fiel a Potifar, trabalhei com sinceridade. Aquela mulher, porque queria ter caso comigo, e eu não posso pecar contra o meu Deus. Ela usa de artimanha, eu venho para cá, Deus. Mas mesmo na prisão, Deus dava o sinal, eu estou contigo. Eu estou contigo, porque aonde José colocava a mão, Jesus prosperava. Aleluia. Ele conta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morre e o copeiro é restituído. Porém, quando o copeiro chega diante de Faraó, irmão, o copeiro era aquele, para os irmãos que saibam, olha só, o copeiro, segundo o costume daquela época, ele tinha que provar toda a alimentação e principalmente o vinho que o faraó tomava, porque poderia ser que o vinho tivesse envenenado e matava a faraó. Então o copeiro tomava, era um homem de confiança. Ei, irmão, homem de confiança. Era um homem de confiança. Ele foi restituído. Voltou a tomar, olha, voltou a fazer isso aqui, olha. Talvez você que está pela rádio 88,90, estou com um copo de água. Talvez o copeiro voltou a tomar o vinho. Esperava um pouco.
e dizia: meu senhor, o vinho está ótimo. Confiança, voltou ao cargo que era, mas quando chegou lá, deu uma amnésia nele. Ele se esqueceu de José. Mas não é porque ele se esqueceu, é porque Deus fez com que ele se esquecesse. Ei, o homem pode se esquecer de você, não é porque ele é ruim ou que não quer. Ele pode dar uma de esquecido. Mas Deus não se esquece de você. Pegou a palavra? Alatu tergimi antolaia. Assim diz o Senhor para você que está me ouvindo nessa noite. Ele não se esqueceu de você. Alguém pensa que ele se esqueceu. O inimigo às vezes coloca na sua mente: ele te esqueceu. Faz tempo. Ei, ele não se esqueceu. É porque não chegou o tempo dele agir. Mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, ele vai alabaçuireriamana, ele vai agir ao teu benefício. Calma, tá chegando o agir de Deus na tua vida. Escuta só.